Fala galera, tudo bem? Tava conversando com um amigo meu hoje e na verdade eu fiz uma postagem sobre um atleta que inicialmente ele era remador, depois se tornou ciclista, correu profissionalmente, migrou para o triatlon, alcançou sucesso, bastante sucesso no triatlon. E agora ele voltou para o ciclismo profissional, foi contratado pela equipe mais sensacional do ciclismo atualmente, a Ineos. Existem outras gigantes também, mas o cara foi contratado, enfim. Aí, esse amigo comentou na minha postagem, dizendo assim, isso mostra que ao contrário do que muita gente fala, que muito ciclista fala, triatleta sabe pedalar sim, porque tem muita gente que fala triatleta não é ciclista. E eu falei para ele, e na verdade não sabe pedalar mesmo, porque o cara foi ciclista e depois ele voltou, ele foi para o triatlon e voltou para o ciclismo. Vou contar uma história para vocês. Eu em 93 mais ou menos, eu era gordo, voltei do exterior, morava no exterior, depois fui trabalhar em banco, estava trabalhando em banco, eu resolvi começar a fazer dieta, começar a dar umas corridinhas e tal, e depois de uns 6 meses já estava num peso bacana, já estava me sentindo bem para voltar a fazer competições e tal. Eu fui comprar uma bicicleta. Aí eu comprei uma bicicleta, uma GT, na época era uma road bike, uma GT, mas a intenção era ser triatleta. Então de imediato eu comprei a GT, eu não sabia absolutamente nada, não conhecia sapatilha, não conhecia de pedal de encaixe, não conhecia nada. Comprei a bicicleta, aí comprei um pedal, comprei uma sapatilha, e como eu falei para o vendedor que eu queria ser triatleta, ele me vendeu um clipe também. Na época era um clipe bastante caro, que todo mundo usava, um clipe Santace, que chama. Aí ele ajustou a bicicleta para eu andar como triatleta ali e tal, e assim foi. Com essa bicicleta, o ano de 94 inteiro. Aí no final de 94 eu fui atropelado com essa bicicleta. Eu estava saindo para a estrada, um outro amigo que já é falecido, o Luizinho, faleceu num acidente em 95, e o Cláudio Clarindo, que também já é falecido, triatleta, ciclista que todo mundo conhece. Nós estávamos indo para a estrada e eu fui atropelado no Gonzaga, aqui em Santos. Tive traumatismo craniano, tive alguns problemas, amnésia, fiquei 4 dias com amnésia no hospital, fiquei uma semana internado, alguns dias internado. E aí a bicicleta perda total, só sobrou o garfo e as peças. Eu coloquei as peças todas num quadro nacional, que aí já estava faltando grana. Eu coloquei um quadro nacional que era, não me lembro, Alfamec. Comprei um quadro Alfamec branco, coloquei o garfo da bicicleta e fui pedalar. E aí depois troquei essa bicicleta por um quadro de uma Basso, uma italiana de Basso, de cromo molibdênio. E aí eu comecei a andar um pouco melhor, comecei a me sentir bem, comecei a conhecer as pessoas do ciclismo, Douglas Garcês, o Fred Longuinho, que depois nós viríamos a nos tornar compadres, eu sou padrinho de casamento dele. E aí comecei a andar com eles. Um dia eu fui encontrar o Douglas na Praça Independência, aqui em Santos, e aí ele falou, Silvão, nós vamos treinar em escalera. Eu não fazia a mínima ideia do que era escalera. Falei, meu Douglas, eu não sei o que é escalera. Não, a gente vai revezando tal, um ciclista vai para frente, outro vai para frente, outro vai para frente, vai trocando. E o pessoal do Memorial vai conosco. O Memorial estava começando as atividades de ciclismo em Santos, e a equipe do Memorial nada mais, nada menos era do que Hernandes Quadri Júnior, Daniel Rogelin, Márcio Mai, o Douglas, o Fred Longuinho, Tereza. Só gente de alta qualidade do ciclismo nacional. Mais já tinha competido em 2 Olimpíadas. Aí eu estava com a minha Basso, com clipe, um guidão, chifre de boi não, guidão de ciclismo, o banco todo para frente, com o banco apontado para baixo, aquela coisa toda. Que os caras chegaram, ver aquele cara vestido de triatleta ali, falaram, tu vai pedalar com a gente? Eu gostaria. Então vamos lá na tua casa, vamos arrumar essa bicicleta. O Márcio Mai falou isso aí para mim.
vamos lá na tua casa, o Hernandes estava junto, nós fomos em casa rapidinho, eu era no caminho da estrada, tirou o clipe, passou, porque o câmbio era no próprio guidão, tirou o clipe, arrumou o guidão, arrumou as alavancas, tal, deixou, ajustou a altura do banco, colocou o banco para trás, colocou o banco reto, ajustou a bicicleta para você pedalar como ciclista. Aí falou assim para mim: se tu quiser se tornar um ciclista de verdade, para andar bem no triatlon, começa a treinar como ciclista, começa a fazer provas de ciclismo, começa a sofrer como ciclista, e depois tu vai começar a conseguir andar como triatleta, porque aí tu vai pegar a mão, porque até ali eu não sabia cambiar, eu não sabia fazer curva, eu não sabia nada, eu só sabia sentar na bicicleta e fazer força para frente. E eu fui treinar com os caras, e aí aquele treino de escalera, eu tinha um pouco de força, andei no fundo do pelotão deles, não troquei com isso que eu não sabia, e eu treinei com esses caras 1 ano, comecei a competir no ciclismo, comecei a ter um pouco mais de habilidade em cima da bicicleta, e eu nunca mais abandonei a bicicleta de road bike, a geometria de ciclismo. Eu só arrumava a bicicleta para a geometria de triatlon para competir. A única vez que eu utilizei uma bicicleta própria para o triatlon foi quando eu fiz o Ironman em 2005, 10 anos depois. Eu usei uma Kestrel Aro 26, eu treinei 8 meses com essa bicicleta, treinei com essa bicicleta para competir o Ironman, mas provas de meio Ironman, provas de short triatlon internacional, eu sempre usei minha bicicleta na geometria de ciclismo. Eu arrumava ela, só aumentava um pouco o banco, punha ali um pouco para frente e usava clipe só para competir, e sempre treinei, sempre corri no ciclismo. Quer dizer, essa experiência, esse aprendizado que eu tive com esses caras da Seleção Brasileira de Ciclismo, do Memorial, na época, Memorial é uma equipe de Santos que existe até hoje, uma equipe consagrada, do Cláudio Diegues, e já formou vários campeões, já mandou vários atletas para Olimpíadas, várias atletas meninas, tem equipe feminina. Quer dizer, a experiência de aprender, ter aprendido, ter sido humilde, de andar no fundo do pelotão, de observar, principalmente observar os caras cambiando, os caras colocando marcha em escalada de montanha, quando a gente ia para a serra, subia a Serra da Anchieta, aprendendo a cambiar em montanha, aprendendo a descer, segurando embaixo do guidão. Essas coisas todas não fui aprender em assessoria de triatlon, eu fui aprender com um ciclista. Quer dizer, porque o triatleta, ele infelizmente a gente tem que admitir, a maioria deles não tem habilidade de controle da bicicleta. E a bicicleta de triatlon, eu sempre costumo dizer que é um crime os treinadores de assessoria que mandam os seus atletas treinarem em pelotão, em treinos nas avenidas ou nas estradas, porque a bicicleta de triatlon, ela não foi feita para ser segura, ela foi feita para ser uma bicicleta rápida. É uma bicicleta leve, é uma bicicleta de geometria toda voltada para baixo. A pegada de freio, a pegada de troca de marcha, ela é muito dificultada, e as pessoas andarem uma atrás das outras em bicicleta de triatlon, em bicicleta de contrarrelógio, time trail bike, é muito perigoso. Os treinadores que orientam os seus atletas a treinarem juntos, um atrás do outro, eles estão sendo coniventes com os acidentes. Eles estão favorecendo os acidentes. Então, uma dica que eu vou dar, depois eu fui andar de mountain bike, eu comprei mountain bike, fui competir de mountain bike, fui aprender a andar no mato de mountain bike, cambiar, porque o ciclista bom é aquele que sabe trabalhar, mexer com a relação de marchas, conhece da transmissão, vai estudar, sabe o que é uma relação 53-11, 53-12, 54-11, 52, a diferença de 2 dentes em um prato principal dianteiro, sabe a diferença de alavanca no pedal cada vez que ele utiliza. Ele sabe que se ele vai usar uma transmissão de 11 marchas atrás ou 11 catracas atrás, e normalmente ele treina com uma de 10, ele tem que trocar a corrente, tem que saber trocar um pneu, tem que saber fazer um remendo, tem que saber fazer uma regulagem, tem que saber apertar uma blocagem. Normalmente você pega ciclista, você vai soltar as rodas de competições de ciclista, você tem que fazer uma força enorme, porque eles acham que aquilo lá tem que ser travado, e muita roda quebra, porque a blocagem não é para ser travada para não ser solta, ela é só para ser travada a roda no encaixe do esteio traseiro, mas as pessoas apertam que nem maluco. Então são coisas que, se você não
enveredar para o lado do ciclismo para aprender, realmente você vai ter sempre uma limitação, e não é limitação de força, mas é uma limitação de habilidade, que pode te levar a acidentes na estrada. Então veja, ter tido a sorte de aprender o ciclismo com grandes atletas do ciclismo, me tirou algumas vezes de algumas situações que eu vejo que ter atleta não consegue sair, por segurança, por precaução, por prevenção. Hoje eu não sou mais ciclista, eu só dou aula de bike, estou pesado e tal, mas na época que eu treinava em estrada com atletas que tinham triatletas no pelotão, e não é preconceito, o ciclista não tem preconceito contra o triatleta, o ciclista ele só se defende, pelo menos é o meu ponto de vista. O ciclista, quando ele está treinando com um monte de triatleta junto, ele só se defende, porque ele sabe que a eminência de um acidente é grande, porque as pessoas vão deitadas no clipe, coladas na roda traseira e sem equilíbrio nenhum. Então, triatleta não tem o hábito de avisar buraco, aquelas convenções de mão que se criou no ciclismo, de avisar buraco, de olha, eu vou para a direita, olha, eu vou para a esquerda, olha, eu vou diminuir. Eles estão deitados no clipe o tempo inteiro, em marcha única, fazendo força. Então, não existe essa preocupação com o pelotão, quem vai à frente, de precaução de acidente e tal. Então, acontece muito acidente. Então, uma vez que você conheça as convenções de ciclismo, aprenda a andar com uma bicicleta de road bike, você começa a ter mais noção do que pode acontecer num treino em pelotão e você se previne. Outra coisa que é importante de salientar no ciclismo em relação ao triatlon é assim: invariavelmente o triatleta não hiperventila. O triatleta, por mais que ele esteja fazendo força, e uma força constante, linear o tempo inteiro, andando em marcha única, quando muito ele modifica, troca de uma ou duas marchas, não existe hiperventilação. E no ciclismo, o treinamento de ciclismo, aquele senta-levanta do ciclismo, ataques que existem dentro de pelotões, mudança de estratégia, às vezes o pelotão fica mais calmo, às vezes as pessoas andam num ritmo acelerado e você tem que retomar a velocidade. Então o coração do ciclista ele trabalha em alta intensidade, hiperventilando o tempo inteiro. São duas formas de se fazer ciclismo completamente diferentes, mas eu posso garantir que o ciclista vai ter muito mais facilidade de migrar para o triatlon do que o triatleta de migrar para o ciclismo. Eu tive essa dificuldade e em 20 anos que eu estive aí no triatlon, que eu lembro, eu cansei de falar para triatletas: vai competir no ciclismo, vamos competir, vai ver o que é o ciclismo. A diferença, muita gente tem medo por falta de habilidade, não tem road bike, e aí depois que param no triatlon, descobrem no ciclismo uma outra modalidade e vão treinar ciclismo com road bike, mas competir que é bom nada. Então é isso, estou dando mais um depoimento de como eu vejo a diferença entre ciclista e triatleta, e eu não estou criticando o triatleta por faltar habilidade. O que eu estou falando é que uma forma de se desenvolver habilidade, se tornar uma pessoa mais completa, um atleta mais completo no ciclismo, eu não digo se tornar completo se tornando campeão, eu digo se tornar completo conhecendo todas as manhas do ciclismo, troca de marcha, competição, estratégias, como é que você trabalha dentro de uma corrida de ciclismo, habilidade em cima da bicicleta, é fundamental para você se tornar um triatleta melhor. Agora, vai de cada um querer melhorar ou não, mas uma dica que eu dou, e eu sugiro a você, se você é uma pessoa que tem a noção de que tem pouca habilidade na bicicleta, não puxa pelotão, e não vá no fundo de pelotão, anda sozinho, utilize o pelotão para ditar o teu ritmo, mas mantenha uma distância sempre um pouco maior do pelotão, porque o acidente ele acontece de uma hora para outra, quando você menos espera que ele vá acontecer, ele acontece,
e invariavelmente as pessoas se machucam. Eu já vi muita gente se machucar treinando grandes pelotões, muito mais em pelotões mistos, de gente com mountain bike, de gente com bike, com road bike, de gente com time trail, né, de triatleta treinando em pelotão. Os acidentes são muito maiores do que quando você vê um grupo de ciclistas, só ciclistas treinando, porque a habilidade é um pouco maior pela vivência, não é porque eles são malandros, são mais espertos do que triatleta, não tem nada disso, é só questão de desenvolvimento de habilidade pela presença da bicicleta de road bike na vida de cada atleta. Então fica essa dica aí. Eu aprendi com os ciclistas, tive a humildade de andar no fundo do pelotão muito tempo, de aprender, e aí eu cito esses caras aí da Memorial da época, volto a dizer, o Mike me arrumou a bike inteira, o Hernanes que arrumou minha bike, o Daniel Rogelin, que era um sprintista casca grossa, pesadíssimo, era forte o cara, e o Fred Longuinho aqui em Santos e o Douglas, que foram os caras que me ensinaram tudo o que eu sei de ciclismo, inclusive de hierarquia de pelotão, andar na hierarquia do pelotão, respeitar as pessoas com mais tempo de ciclismo, com mais bagagem de ciclismo, e que na hora de fazer força tem muito mais energia para socar o pedal. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. O vídeo ficou um pouquinho mais longo aí, perto de 17 minutos, mas eu acho que é um vídeo legal de compartilhar para as pessoas entenderem a diferença que pode o ciclismo contribuir na performance do triatleta. Dá uma aí embaixo aí, se tu tá assistindo esse vídeo, tu não faz parte do canal, se inscreve aí no canal, clica aí em inscrever, ativa o sininho aí para seguir a gente. Tá fazendo aí 2020, já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo, e vem muita coisa legal aí. Eu não vou falar só de ciclismo não, vou continuar falando de natação, vou continuar falando de corrida e de atividade física em geral. Valeu, obrigado, boa noite.